Pessoal, vamos iniciar a nossa aula de Assembly, aula 8. Então, a gente abre o VS Code, exatamente no arquivo anterior, na aula 7.asm. Nós vamos criar um arquivo aula 8 e vamos então copiar o conteúdo da aula anterior. Ctrl C, Ctrl V. Copia e cola. Ok? Muito bem. Agora a gente já pode fechar essa área aqui do explorador, né? Dos arquivos, da árvore do diretório, das pastas dos arquivos. E aí vamos iniciar aqui a edição do nosso da aula 8. Vamos fazer o seguinte, eu mencionei na aula passada que a gente trabalharia com números em vez de texto. Só que, veja, o ideal para o nosso aprendizado é realmente dar passos firmes, né? O que eu brinco aqui, eu chamo de passos de bebê, baby steps. Um passo de cada vez, né? E muitas vezes o que parece óbvio, né? Nem sempre é, ou seja, nesse caso, eu não vou. A ideia agora não é entrar propriamente em números no sentido aritmético, de fazer conta, entende? Trabalhar com os números né, dessa forma, com operações com eles, né? Envolvendo os números, como eu citei, aritméticas, né? Na verdade, no assembly, tudo é número, né? Mesmo o que parece texto, na verdade é número. E é aí que nós vamos explorar agora, né? Então, de fato, a gente vai falar de números, sim, como a gente entende, né? De fazer contas daqui a pouco, né? Não já, porque nesse momento a gente vai tentar entender que mesmo o texto para o processador é número. O computador, a máquina, né? O microprocessador, ele não entende palavras. Palavras são do ser humano, né? Tá? Então, o que ele entende são números. No fundo é 0 e 1, 0 e 1, ligado, desligado, tantos volts, nenhum volt. É a parte eletrônica, sabe? Né? Imagina lá uma lampadinha que liga, a outra desliga, e é o chamado zeros e uns, né? É o verdadeiro e falso, como é uma dualidade ali, né? E, enfim, então nós vamos fazer o seguinte: a gente vai dar um pequeno passo atrás, no sentido de que a gente não vai fazer de leitura dessa vez. Vamos pensar nos modos de atribuição. A ideia é falar de atribuição em tempo de projeto, design time, depois atribuição em tempo de execução, em runtime, e, e atribuição em tempo de invocação, né? Que é aquele quando eu coloco o argumento na linha de comando, na chamada do programa, eu já passo para ele os argumentos, como se fosse uma função que precisasse então de argumentos. Mas tranquilo, e a ideia é realmente também fazer um paralelo com as outras linguagens de alto nível. Entende? Os conceitos, sim, trabalhar os mesmos conceitos, só que entender as diferenças importantes, né? Mas vamos lá, tudo a seu tempo, não vamos nos preocupar, não vamos colocar os carros adiante dos bois, ok? Então a ideia, primeira coisa, eu vou tirar aqui o que se refere à leitura,
que basicamente é o sysread e o standard in, né? Tá? E vamos lá. Primeira coisa, vamos chamar as mensagens, né? O que a gente vai ter constantes, a gente vai ter variável ou variáveis. E também literais, né? A gente, em outras linguagens, a gente fala que o literal é uma constante não declarada. Acontece que no assembly, para falar a verdade mesmo, não existe literal nesse sentido de constante, não, tudo tem que ser declarado. Né? Então, na verdade, o literal, podemos até chamar de constante, só que ele tem que estar em algum local na memória. Né? Portanto, deve haver um rótulo para ele, não, uma palavra ali, um rótulo, um label, dizendo, olha, esse é o endereço onde está o tal literal. Por exemplo, o literal informe o nome. É um texto, correto? Só que esse literal, esse texto, ele está em algum lugar da memória. E esse lugar, ele leva um rótulo, né? Um label, né? Que na verdade esse label representa um número na memória, a posição. A posição na memória é um número, é o chamado endereço. Então, você associa no assembly o endereço ao literal. Então, de certa forma, tenta entender que ele já está declarando. Então, não é uma constante não declarada, é declarada. Na verdade, é declarada e definida, porque além de ter aquela posição de memória, né, que seria o nome da constante, tem que ter já um valor. Né? Então, existe então uma verdadeira definição, que é uma declaração mais uma inicialização. Então, essa área no assembly, a gente chama de section, seção, ponto data, né? Dos dados, seção de dados. Né? Essa área ela contém as constantes, digamos, de uma forma geral, ou seja, dados inicializados. Então vamos lá. Então a primeira coisa, então eu não vou chamar aqui de mensagem 1, eu simplesmente chamar de literal 1, para fazer uma correlação, ou melhor, só literal por enquanto. É uma correlação com os literais, né, em C, em outras linguagens. Então, O que que, o que é o literal, que eu estou chamando de literal? Vamos dar um título, que seria o título do aplicativo, da aplicação, do programa, o título que vai aparecer quando eu rodar. A primeira coisa que vai aparecer quando eu for rodar esse programa vai ser o título. Então a gente pode colocar o seguinte título, olha, constante e variável em tempo de projeto. Vou deixar dessa forma, ok? E depois tem o line feed, né? Que é a nova linha. Tira esse comentário. Veja que a gente está usando o DB, né? Define byte. Texto, strings, eles são colocados na memória em bytes. Cada caractere ocupa um byte. Né? Cada unidade do texto, né, que é o caractere, ele ocupa um byte. Então eu defino uma área da memória, que eu estou chamando, rotulando de literal, eu defino em termos de bytes. Tá? E aqui tem, por exemplo, aqui logo em seguida, quando eu uso essa
essa formulinha aqui do lado, olha. Cifrão menos o nome, o rótulo, eu tenho o tamanho em bytes, né? Len é o length, né? Do inglês, comprimento. O comprimento é um número, tá? Então eu uso esse EQU, equivale. Na verdade, vai haver lá uma substituição, é como se fosse uma macro, grosseiramente dizendo, tá? Então, pronto. Eu não preciso ficar contando aqui quantos bytes, tá? Eu poderia fazer isso. Eu não sei aqui né, quantos caracteres tem. Ele já faz automático, tá? O assembly. Então, esse resultado aqui é o número de bytes alocados, tá? Ou alocado. Muito bem. Aí eu vou criar um literal um agora. Literal um. O primeiro pode ser literal um ou literal zero, não importa. O fato é que eu coloquei literal, agora eu vou colocar literal um, que seria o segundo ah, rótulo, não, a segunda literal que eu vou escrever, ou o segundo literal que eu vou escrever. Então vamos lá. Inicialização. Também tiro aqui esse comentário e vou colocar um LF aqui, line feed. Tá? É como se fosse o enter. A mesma coisa. Então, literal, o comprimento de literal um é. Acho que ali faltou eu colocar. Eu acho que eu apaguei sem querer. Menos, aqui, olha. Menos literal. E aqui é a mesma coisa. Aqui, no caso, não é mensagem 2, é literal um. Ok. Mais um literal. Vamos fazer o seguinte: vamos copiar para ficar mais fácil. Pronto. Literal 2. Aqui é a mesma coisa. Só que o conteúdo é diferente. Como será o conteúdo? Nova atribuição. Ok? E o enter, o line feed. Muito bem. Eu vou criar aqui também uma outra. Veja, então a gente está na área de data. Em princípio, o que tem na área é constantes, tá? Ou dados inicializados, né? Ou seja, que não tem apenas nome, mas tem valor ou tem conteúdo. Então vamos lá. Eu vou criar uma constante chamada nova linha. DBLF. Aqui eu não vou colocar, por exemplo, como eu fiz antes, por exemplo. Eu vou colocar, depois eu tiro, só para ilustrar. Eu não preciso nova linha além. Por quê? Porque né? Apenas um byte, ó, tá? E aí quando eu for usar lá no registrador, eu não preciso desse rótulo aqui, ó, nova linha underline lane. Eu simplesmente coloco um, ok? Vou fazer o seguinte, eu vou deixar comentado por hora, tudo bem? Muito bom. Aí sim, agora a gente passa. Não, ainda não. Na verdade, desculpa. Agora a gente vai definir a nossa constante. Tá? E a nossa constante eu vou chamar por constante. Tá?
E aí vamos definir essa constante. Né? Que constante será essa? Oi, vírgula, espaço. Eu vou usar aqui aspas simples, tá? Pronto. E a gente pode pôr aqui constante len equivale EQU cifrão menos constante, ok? Na verdade, eu poderia pôr a mesma coisa, usar 4, né? Porque veja, tem o caractere o maiúsculo, o caractere I minúsculo, o caractere vírgula e o caractere espaço. Então são 4 caracteres, cada um ocupando um byte, 4 bytes, então. E essa conta aqui, olha, ela resulta em 4, ok? Só quando for um, eu vou deixar, eu não vou usar, tá? O rótulo, tá? Então esse rótulo aqui, qual que é o valor dele? Ele equivale então a 4, tá? Muito bom. Ah, Existem outras formas de definir, né? Ou atribuir um conteúdo à constante. Eu vou fazer o seguinte: nesse momento eu não vou citar. Daqui a pouco, mais à frente, a gente mostra as formas alternativas. Tudo bem? Então vamos entrar. Agora, então a gente falou só dos dados agora, de data, né? Ou seja, dados inicializados. Então, o literal foi inicializado, o literal um foi inicializado, literal 2 foi inicializado e constante foi inicializado. Tá. Agora, vamos entrar na área de variáveis, que é essa section.bss. E qual é o nome ou identificador da variável que eu vou dar? Eu vou ser criativo, como foi no caso da constante, e vou escrever variável. Então, esse é o rótulo. E eu vou reservar, dessa vez vamos reservar 15 bytes. Reserve, né? Res aqui, ó, reserve B de byte. Então eu estou reservando uma área da memória, um espaço de 15 bytes. Não tem nada. Né? Veja, então, nesse caso é só uma declaração, não é uma definição. Por quê? Eu declaro o nome variável, que ou, na verdade eu estou dizendo, olha, esse endereço aqui, né, eu estou chamando de variável, e o espaço ele pode conter 15 bytes. Só que eu eu não vou colocar nenhum byte por enquanto. Não vou Então eu só vou declarar e não vou inicializar, não vou atribuir nenhum conteúdo, nenhum valor. Fica nulo, esse espaço fica nulo, tá? Não tem nada nesse espaço. Muito bem. Então vamos para o nosso código propriamente dito, né? Que aí entra na seção text. Você tem lá o início, né? Global, essa variável, esse rótulo start, underline start, é o início, onde começa realmente o programa, né? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer, nós vamos colocar no registrador C ou CX ou ECX, tá? Às vezes eu falo C para simplificar, né? E lembrando dos processadores antigos, né? De onde esse nome é herdado. Muito bem. Então vamos colocar nesse registrador o primeiro argumento, né? Que é um endereço, tá? E esse endereço, no caso, é o literal, né? O literal. Coloquei lá o endereço.
E no outro, né, essa aqui é a função de escrita, né, que é o syswrite. Então eu preciso colocar em C o endereço, em D, né, o número de bytes, que é então literal len, né, esse valor aqui, olha, na linha 10, ok? E aí eu chamo a rotina de escrita. Por enquanto, estou mantendo esses comentários, né, só para reforço. E é isso. Então, a primeira coisa, o que, que nós fizemos aí? Nós jogamos lá na tela, nós escrevemos, olha a função escrita aqui, ó. Jogamos na tela aquela string, constante e variável em tempo de projeto, ou seja, o título. Muito bem. Eu vou tirar aqui a rotina de leitura, já adiantando, porque nós não vamos fazer leitura, só escrita nesse caso. Tá? É o passo atrás que eu comentei, mas que ele é importante para a gente entender o que vem a seguir, né? Que é a atribuição em runtime, com interação com o usuário. Por enquanto, a gente está falando só de design time. Muito bom. Aí, em seguida, eu vou fazer a mesma coisa, só que eu vou colocar, deixa eu copiar até, eu vou colocar inicialização. Eu vou escrever inicialização. Então, vamos lá. É literal 1, aqui é, desculpa, aqui é 1 também, ó. Pronto. Mesma coisa. Tá? Então ele escreve lá o título e logo em seguida o subtítulo, que é inicialização, né? A segunda literal. Aí, agora sim, agora tem um call leitura aqui que eu preciso tirar também. Muito bom. Ok. Vamos lá. Agora, o que, que eu vou escrever na tela? Eu vou escrever a minha constante. Então, vamos lá. Constante. Que é o endereço, né? Esse nome é o rótulo, é o endereço. Tá? E aqui é a mesma coisa, constante len. E vou chamar a rotina de escrita. Muito bom. Agora, o que, que eu quero? Eu quero escrever a variável. Então, só que a variável, ela está vazia, ela não tem nada. Então, eu tenho que, agora sim, eu vou inicializar a variável. Como que eu inicializo? Presta atenção, esse ponto é importante. Eu vou usar move, né? Ah, eu vou pôr aqui entre os colchetes variável. Por quê? Se eu não colocar o colchete, variável é um número. Né? É um número lá, é o endereço. Só que eu quero colocar algo não, digamos, eu quero colocar um valor, um conteúdo, né, naquele endereço. Então, para representar o conteúdo do endereço, eu uso os colchetes. Então, aí eu coloco. Qual é o conteúdo que eu quero? Digamos que eu quero um nome, eu vou colocar um nome de 2 bytes. Ed, tá? Ed. Eu vou colocar ed lá naquele. Né? Imagine que o endereço é uma caixinha, né? São uma série de caixas, cada caixa contém
ou cabe um byte, então eu vou colocar nas duas primeiras casas, na primeira casa ou na primeira caixa, o E maiúsculo e na segunda o D minúsculo. Então, um byte para o caractere E maiúsculo e um byte para o caractere D minúsculo. Tá? Muito bom. Ah, só que aí que eu tenho que falar uma coisa. Eu tenho que, como esse nome contém 2 bytes, eu vou até abrir aqui a nossa a cola que nós temos. Veja, 2 bytes, a gente tem o nome Word, o tipo é, o tipo, né, de palavra, digamos, inclusive o nome é Word, tá vendo? Palavra. É, esse tipo é como se fosse o tipo de uma variável. Essa variável era do tipo Word. Em C, ela seria como se fosse um inteiro, um short int, um short, tá? É uma entidade que ocupa 2 bytes. No fundo é isso, tá? Veja, a entidade char, né, char, caractere, ocupa um byte. Uma entidade que ocupa 2 bytes, ela tem um nome, um apelido de word. Tá? Então, essa parte é interessante, é necessário uma reflexão com calma, olhar tranquilo, mas não é nenhum bicho-papão. Vamos lá, vamos voltar ao nosso. Aqui, ó. Então, eu tenho que dizer aqui pro Assembly o tipo desse dado que eu estou colocando na memória. Então, esse é um dado de 2 bytes, então é um Word. Tá? Muito bem. Aí o que eu faço em seguida? Tá? Então eu coloquei naquele endereço rotulado, né, de variável, né, cujo identificador, cujo nome é variável, o, o texto, ou a string ed. Aí o que eu faço? Em seguida, eu vou colocar em ECX o endereço variável. Então, veja, aqui em ECX eu coloco um endereço. Como a gente fez, lembra que era nome anteriormente? Só que agora, se eu não colocasse essa instrução, tá bom, eu coloco o endereço, mas o endereço não tem nada, está vazio. Então, essa instrução foi para inicializar. Foi uma inicialização. E em EDX, o que eu coloco? 2, tá? Coloco 2. Por quê? Veja, aqui eu não fiz aquela continha, né? Eu não usei esse EQU, né? Apóstrofo menos o nome do rótulo. Por quê? Porque está vazio, ele não tem quantidade ainda. Agora sim eu defino pelo valor que eu coloquei, né? Eu coloquei ED, então eu coloquei 2 bytes. É isso. Tá? Então o número de bytes é 2. Muito bem. E aí eu já posso chamar a escrita. Quando rodar, a gente vai rever e talvez entender um pouco melhor, mais claramente. Mas basicamente é isso. Esse é um ponto-chave. Tá? Muito bem. Aí, logo em seguida, vamos colocar. Eu vou até copiar aqui, olha. Nós vamos copiar, vamos colocar. Ele vai imprimir
o terceiro literal, que é o literal 2, nova atribuição. Então ele terá escrito, então, até agora, inicialização, dois pontos. Aí ele pula a linha, ele vai para a próxima linha, na próxima linha ele escreve o, o conteúdo daquela memória, né, daquela posição. Né? Que está, a partir desse endereço, nós temos aqui 2 bytes, então ele coloca os 2 bytes lá, ele imprime então ED. Aí muda de linha e vamos então escrever o outro, né? A gente fala, mas é o literal, não é a literal. Pronto, vamos lá. Isso. Muito bem. Agora, o que eu vou fazer? Eu já coloquei a constante e aqui eu coloquei a variável. Agora eu vou repetir. Eu vou colocar a constante novamente. Por que a constante? A constante é o oi, né? Lembra do oi mundo, oi, hello world? Então a constante é oi, oi, vírgula, espaço, e depois o objeto que é a variável. Então vamos lá. Onde nós estamos? Aqui. Então eu pego a constante. Eu já vou até copiar a segunda parte, mas a gente vai alterar. Essa parte vai continuar, é constante, muito bem, que é o oi. Aí eu vou mudar agora, eu vou fazer, então, lembra que eu coloquei literal 2? O que é o literal 2? Nova atribuição. Então eu vou colocar agora um novo valor. Tá? Só que agora o novo valor não vai ser mais de 2 bytes, de 2, eu vou colocar de 4 bytes. Por exemplo, Luiz. E aí que está. Agora eu tenho que tomar cuidado. Eu tenho que dizer, olha, é um D word, double word. Vamos voltar na cola 2. Isso. Tá vendo? Double word ou D word, D word. É é como se fosse um inteiro. Não, um inteiro ele ocupa 4 bytes. A string Luiz ocupa 4 bytes também. Tá? Vamos lá, vamos voltar aqui ao onde nós estamos, na aula 8. Então, esse é um detalhe. Por enquanto, se não ficou totalmente claro, mas fica tranquilo. Aceita, por enquanto, essas duas instruções, que são as instruções de atribuição de um conteúdo em uma posição da memória. Muito bem. Aí é a mesma coisa. Em seguida, o que eu faço? Eu coloco a variável, o endereço, perdão, né, no registrador ECX e o tamanho, olha agora cuidado aqui, que agora não é mais 2, é 4 aqui, tá? Então é isso, esses 4 bytes eu falo, olha, você tem que, eu passei os argumentos, qual é o argumento? O endereço, que é a variável. E quantos bytes? 4. E aí ele manda, ele chama aqui a rotina syswrite, faz escrever, né, aquele conteúdo. Ok? E agora, só para que haja um enter, uma nova linha, depois que ele escreve, agora sim, eu vou usar. É, primeiro eu vou copiar aqui para ficar fácil. Ó, a digitação. O que eu vou escrever? Eu vou colocar aqui nova linha.
Aqui, ó. Assumiu aqui. E nova linha, lembra que eu falei que eu não vou. É como se aqui fosse nova linha, len, olha. Lembra que aqui, ó, tá vendo? Na linha 19? Na verdade é um. Eu não preciso tudo isso, tá? Eu não preciso esse rótulo, na verdade. É um. Pronto, aqui. E chama a escrita. Aí sim, depois eu vou chamar a rotina de saída, um jump. Lembra, o call, ele é como se fosse um go sub, né? Ele tem que ter o return, que é o ret aqui, ó. Tá? Já quando eu uso jump, não tem retorno. Ele vai embora, acabou o programa. Vamos salvar, Ctrl S, vamos abrir um terminal. Lembra como a gente. Vamos de novo na nossa cola, com as instruções, né, para montar, copiar. Só que não é prog, é aula 8. Muito bem. E aí eu vou linkar, ou link editar. A colinha diz que é dessa forma, olha. Vou colocar aqui. Muito bem. E, claro, eu vou colocar aqui o objeto, é o objeto aula 8, que já foi, veja, aqui, ó, né, que já foi gerado e agora eu vou criar o executável, que eu posso chamar de prog também. O nome aqui não importa, né? O nome que eu quero, tá? Então, digamos, vamos manter prog. Pronto. Ah lá, criou o executável. Olha, aqui, ó. Agora eu vou mandar rodar prog. Olha lá. Muito bem. Ah, vamos lá. Primeiro foi impresso. Vamos voltar aqui né, ao nosso código-fonte. Foi impresso o literal, o primeiro literal, que é o título. E aqui eu coloquei um line feed. Poderia, se eu não colocasse, o próximo literal seria na linha seguinte, mas aqui foi dado um espaço. Ok. Muito bem. E aí sim, então vamos lá. Depois eu imprimi, né, ou o nosso computador aqui, o nosso sistema imprimiu inicialização. Ah, desculpa, eu acho que eu. O que aconteceu? Eu usei dois LF. Então, se eu uso aquele lá, se eu uso aqui, eu não preciso usar aqui. Por isso que ficou dois, né, na verdade, olha. Tá? Se eu tirar um, vai ficar logo na linha seguinte. Essa é a ideia. Eu vou tirar daqui, ó. Ou melhor, vamos lá. Aí é o gosto do freguês, tá? Se eu quero esse espaço ou não, tá? Mas vamos lá. Aí, o que aconteceu? Depois de inicialização, o que ele fez? Ele imprimiu a constante, oi, né? Oi, vírgula, espaço, e a variável. O caso foi inicializado com ed, com ed. Onde foi que aconteceu isso? Aqui, ó, na linha 43. Ok. Aí depois ele vem e imprime a literal 2, que na verdade é o terceiro literal. Nova atribuição. Line feed. E em seguida o novo valor, né? Que eu estou fazendo uma reatribuição.
eu inicializo, faço a minha primeira atribuição, com ed para variável. E depois eu reatribuo ou faço uma nova atribuição. Veja, nós estamos falando de variável, então o conteúdo varia, pode variar. A constante se manteve. Ok? Então, esse é um princípio. Tá? É bem simples, mas basicamente você vê o mecanismo, né? Que é o que é o mais importante aqui, o que a gente não fez antes. Porque antes, vamos lá na aula 7 só para exemplificar. Veja aqui, ó. Estava o nome reservado. E só que aqui, exatamente, o nome ele foi informado através de uma leitura. Tá? Então, foi uma atribuição em tempo de execução. Tudo bem, eu reservei aqui a variável, né? Vazia, com 12 bytes, só que a gente não trabalhou como a gente fez agora, colocando um dado explicitamente na memória. A gente fez indiretamente através do sysread. Tá? Então, veja, nós, sem fazer uso de sysread, nós inicializamos e, e atribuímos ou atribuímos pela segunda vez. Né? Inicializar, atribuir pela primeira vez e depois, não vou dizer reinicializar, né? Seria reatribuir ou nova atribuição. Ok? É isso. Eu acho que. Ah, eu vou salvar e vamos aqui limpar, porque eu fiz uma pequena alteração ali, olha. Vamos limpar o nosso terminal e vamos repetir os comandos. Pronto. Foi isso. Eu só tirei aquela linha a mais lá. Tá bom? Tudo bem, pessoal? Eu acho que na próxima a gente já pode começar a falar de números. Por quê? Na verdade, os caracteres, um caractere, lembra da nossa tabela ASCII? Cada tecla ela tem um número correspondente, seja em decimal, hexadecimal, octal ou mesmo binário. E então assim, e aqui, por exemplo, vamos mostrar aqui, ó. Você tem as letras A, B, C, tá vendo? Os maiúsculos, olha. E aqui as minúsculas. Cada tecla ou cada letra tem uma correspondência numérica. Então, na verdade, é o número 65, é de um byte. Essa tabela ASCII ela vai de 0 a 255 em decimal, ou de 0 a FF em hexadecimal. Por isso que a gente diz que esse tipo, né, ele suporta um byte. Portanto, os valores possíveis de se mostrar ou se criar com um byte são os valores de 0 a 255. Tá? Então, cada um desses valores, desses 256 valores, corresponde a não apenas uma tecla, mas um símbolo também. Né? Alguns casos não são exatamente teclas. Tá? Por exemplo, combinação de teclas já não é uma tecla, né? Ctrl, Alt, Shift, enfim. Então, essa tabela ASCII é isso. Para cada. O computador não sabe o que é C, ele sabe o que é o 67 em decimal, né? Que é o 443 em
hexadecimal. É isso que ele sabe. E que esse valor ele ocupa um byte. Né? De 0 a 255, basta um byte. Basicamente é isso. Bom, eu sei que muitas dúvidas surgem, mas o importante é o passo a passo. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiverem dúvida, por favor, perguntem. Seria o maior prazer responder. E vamos aí. Na próxima aula, continuamos. Um grande abraço. Até logo.